Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa que traz o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua história. Quem está contando a sua história aqui hoje é o pastor Edson Mesquita, que já disse que não fez um curso de teologia, formou-se em economia. Na economia, né? Fiz vários cursos livres, cara. Claro, mas agora está usando a economia para... Foi uma base excelente. Foi porque excelente. A gente acaba vendo de tudo, né? Sim. Nesse curso, né? E agora eu, como estou administrando todo o grupo, né? A gente sempre usa muita coisa voltada à administração e finanças e tudo. Porque você, além da igreja, criaram uma escola, né? Escola Shalom, que é uma escola renomada, né? E esses dias, quando eu queria convidar, até eu fui procurar no Google ali para achar a escola Shalom, não achei Grupo Shalom. Quer dizer, agora você já tem um grupo, virou grupo. Isso, virou grupo. Isso tem alguma vantagem fiscal? Não, né? Não, só porque está congregando mesmo. Isso. Assim, ó, o que a gente fez, na verdade, nós tínhamos uma propriedade lá no bairro Ponta Aguda, que foi quando começou a igreja. Sim. E lá por meados dos anos 90, eu pensei assim, eu fiquei tão inquieto, né, de ver um prédio que era usado só pelos crentes. Toda semana, a semana toda parada, aquele espaço ocioso, né? Falei, poxa, vamos fazer alguma coisa que possa ser útil para a comunidade. Aí eu conversei com a liderança, na época eu já era pastor, tinha assumido a liderança da igreja, e eu disse, vamos vender esse negócio, vamos construir uma creche, alguma coisa assim, e a gente usa o mesmo espaço, fazer um espaço multiuso. Vamos lá, mas não tínhamos pensado em construir um prédio para a escola, né? Mas, resumindo a história, porque é longa, né? Nós não construímos um templo, construímos uma escola. Isso foi intencional mesmo, de fato, foi proposital, era o que a gente queria, um lugar que a gente pudesse usar para servir a comunidade e, ao mesmo tempo, a igreja pode usar todas as instalações. Então, hoje a igreja transforma o ginásio no esporte num auditório todo o fim de semana para poder fazer as suas reuniões. A igreja passou a funcionar dentro da escola, então. Porque igreja não é um local, né? Igreja são as pessoas, né? Então, isso foi muito claro para nós, né? E a ideia sempre foi essa, servir a comunidade. Cristo, né? parece que nem tinha pretensão de criar a igreja, né? Claro. Uma coisa que veio bem mais depois, porque ele pregava nas casas, né? Ele ia na casa de uma, na tua, na minha e tal. Né? Na verdade, ele nunca mandou construir um templo, né? Não. O templo do Velho Testamento, isso foi destruído. E nunca mais foi reconstruído, como um sinal de que ele não é mais relevante. Um prédio de pedras, né? Porque o apóstolo Pedro fala que as pedras somos nós agora. Os cristãos são as pedras espirituais desse edifício espiritual. Né? Hoje ainda se dá muito valor ao prédio, né? Então nós criamos um prédio que pudesse justificar a existência dele, entendeu? Por isso que a gente construiu. E a pedra angular é Jesus, exatamente. Ele é a pedra principal e nós, né, os cristãos, são essas pedras vivas, né, ou pedras espirituais. Eu gosto demais disso, né? Eu sempre falei que essa é a verdade. Esse é o prédio que Deus quer que a gente construa, né? Sim, é verdade. Mas aí o ser humano é assim, né? Aí não vai fazer igreja, não quer fazer igreja mais bonita que do lado do outro. E gasta-se tanto dinheiro com isso, é verdade. Uma coisa que Deus nunca mandou fazer. Então, se especializa em fazer o que Deus mandou, muitas vezes a gente não se especializa em fazer... A gente se especializa em fazer o que Deus não mandou e não se especializa em fazer o que Deus mandou. Tá certo. Eu sempre falo aqui que eu tive numa cidadezinha da Alemanha chamada Jüterbog e lá pregava um tal de Tetzel. Meu padre lá era um Tetzel e ele vendia indulgências para você, para os teus filhos, para os teus netos, teus bisnetos, teu tataraneto, toda gente que não nasceu ainda. E para trás também, né? Para teus pais, teus avós, teus bisavós, para frente e para trás ele vendia, que era para levantar recursos para construir a Catedral de São Pedro, né, em Roma. Isso é Ficou uma coisa maravilhosa, mas os fins não justificam os meios. Né? Porque o foco de Deus são as pessoas. Nós temos que investir em pessoas, né? Gente. Isso que ele ama, pessoas, não coisas, né? Se as coisas contribuem para que as pessoas possam ser abençoadas, tudo bem, até o ponto que a gente possa, de fato, justificar, né? Mas não nesse exagero. E a doutrina que Jesus ensinou, a principal da doutrina dele, é que o quê? O perdão, né? Não precisa ter igreja para perdoar. Claro. Amor ao próximo
Isso. Não precisa ter igreja. Uhum. Né? E somos todos irmãos. É. Se a gente levasse isso a sério, e que somos todos irmãos, né? Devemos perdoar. Sim. Não tinha guerra, não tinha briga, não tinha crime, não tinha roubo. Foi o que os nada. escribas perguntaram para ele certa vez, né? Qual é o maior dos mandamentos, né? Porque eles tinham lá 600 e poucos mandamentos, né? Tá, qual é o melhor? Jesus falou: 2. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, todo o coração. Tudo. E o segundo, semelhante a esse, ao próximo como a si mesmo. Pronto. Não, resolve tudo. Esses são os mandamentos. Resume toda a lei e os profetas, ele falou, né? Então, é isso. Mas ainda é utopia, né? Ainda é uma utopia. Não, eu não posso dizer que é utopia. Não, eu creio, né? Eu tenho fé. Não, eu creio também, mas... É uma utopia de certa forma, mas a gente luta por isso para ver isso acontecendo, né? Essa é a nossa vocação, né? Ver isso, essa prática, né? Muitas utopias já se concretizaram. Pois é. Alguém tem que acreditar e segurar as pontas, né? Desse negócio. Agora, a Igreja Batista, vocês têm um bispo? Não. A administração? A Igreja Batista é assim, é uma convenção de igrejas. Então, nessa convenção, as igrejas elas cooperam umas com as outras. Claro que tem lá uma convenção, um secretário executivo e tal, mas eles não têm ingerência sobre a igreja local. Não é um sistema episcopal hierárquico, por exemplo. Nós não prestamos contas, nós fazemos parte da convenção, mas cada igreja tem a sua autonomia. Ela mesma decide o que ela vai fazer. Ela não precisa... Prestação de conta para a comunidade. Isso, não tem essa de tirar esse pastor daqui para colocar lá, tirar... Não. Eu estou aqui há 33 anos como pastor nessa igreja. Ninguém vem aqui e diz, tá na hora de tu sair daqui. Não, a igreja elegeu, a igreja tem essa autonomia. Então, por exemplo, hoje, se nós quisermos vender o nosso prédio, por exemplo, não precisamos pedir autorização para ninguém. A igreja tem essa autonomia. Mas, ao mesmo tempo, nós contribuímos financeiramente para que os projetos missionários, as igrejas, a fundação de igrejas, tudo funcione. Mas não é uma coisa imposta, sabe? Não é uma coisa imposta. Tipo assim, algumas igrejas, se a igreja não contribuir, por exemplo, é tirada. Não, eles não tiram. Tipo agora, por exemplo, a questão do Rio Grande do Sul. Vocês estão ajudando eles? Claro, envolvemos diretamente. É uma coisa espontânea, né? Sim, tudo espontaneamente, né? A gente tem muito essa cooperação, né? Então nós, até agora ainda estamos enviando donativos para lá, que é mais, agora não querem roupa, nada, né? Mas mais alimentação para bebês, para crianças, assim, que a gente está ainda estamos enviando para lá, né? E o grupo de vocês? O que abrange o grupo agora? Tem o colégio... Pois é, então, aí como eu falei, nós construímos o prédio. Então, o prédio é da Igreja Batista, né? O prédio. Mas o colégio é uma associação sem fins lucrativos que usa o prédio. Então, tudo que está lá no prédio é da Igreja Batista. Todos os móveis, utensílios, tudo que está lá. A igreja, por exemplo, paga água, luz, tudo. A escola não tem nada, ela é uma associação sem fins lucrativos. Então tem gente que às vezes pensa assim, mas vocês têm uma escola, mas não sai nada do financeiro da escola para a igreja, porque é sem fins lucrativos. Todo lucro, né, tem que ser lucro entre aspas, né? A arrecadação tem que ser aplicado nela mesma, né? Então a escola é uma associação sem fins lucrativos. E aí nós temos também o CAF, que é o Centro de Apoio à Família, que é a ONG, que nós temos 3 unidades na cidade. Elas atendem... aí tem várias atividades, mas o mais forte é o contraturno escolar, né? Então, de crianças... ao todo, são 2 programas, um de 4 a 6 anos e o outro de 7 a 12. Então, trabalhamos com as crianças no contraturno com a AEP, que é a Abordagem Educacional por Princípios, né? Então, nós temos 3 espalhados, só que lá acontece muitas outras coisas. Temos o Mercado Solidário, por exemplo. O que é o Mercado Solidário? É um mercadinho. A gente entrega a cesta básica também, mas não é mais o nosso forte. A gente cadastra uma família que tem necessidade e a gente acompanha essa família. Por 3 meses, ela vai no Mercado Solidário, ela ganha um dinheiro fictício chamado 1 solidário, 2 solidário, 3 solidário, e cada produto tem um preço em solidário. Ele vai lá uma vez por mês, recebe uma palavra, uma palestra, toma um café com a gente, e depois ele vai lá e faz a compra dele, mas tudo fictício. Então ele passa o carrinho e compra o que precisa. Então é um mercadinho mesmo, não é aquela coisa básica, né?
fruta, verdura, carne, tudo, entendeu? Ele passa e faz lá o rancho do mês, aquela família, entendeu? Por 3 meses. E a gente ajuda essa pessoa se está desempregada, encaminhamos para um emprego, enfim, a gente dá o apoio, né? Não é só entregar algo para ela. Dá a né? vara, né? Mas Para você pescar. Isso, e o apoio espiritual, né? Que nós entendemos que a partir de uma vida com Deus, ela pode deslanchar em todas as outras áreas da vida. Porque o cara, quando está meio desesperado, ele já não tem mais confiança em fazer nada ali, né? Se não tiver uma luz divina, ele se perde mesmo, né? Desanimados, estão em Começa a depressão. beber, já começa a brigar com todo mundo, já. Isso. Muitas vezes vícios, né? E tudo. Então a gente trabalha isso, né? A espiritualidade da pessoa. É claro, dando o alimento, porque ela precisa de ajuda na hora, né? Ela não está numa situação difícil, né? E a gente tem muitas pessoas que vêm de fora agora para cá, para Blumenau, né? E estão começando a vida aqui. Sobretudo no Nordeste, né? E não tem nada, né? Não tem nada, não tem móvel. E venezuelano também, né? Muito venezuelano, muito. Nós temos aqui também muitos na nossa comunidade, né? Então, esse é o apoio que a gente dá. Então, é esse o grupo. E o outro, o familiar? Não, o Recanto Shalom, o Shalom é um lugar que a gente tem lá, que é uma espécie de um hotelzinho, um hotel fazenda, né? Uma pousada. Uma pousada, exato. Que é para gerar renda para os nossos projetos. Né? Então, por isso que a gente chamou de grupo, que são 4 instituições. E está bom o movimento da pousada? Todos os fins de semana praticamente são lotados. Né? Porque a gente atende... Está aberto para o Batista ou está aberto para todo mundo? Claro, todos. Sim, mas a Igreja Batista de fora deve... Alguns. Né? Mas é que aqui na região não tem um lugar assim. Então esse é o único lugar aqui perto, sabe? Então por isso a gente aluga... E a minha irmã mais nova que eu, né? Não a mais nova da família. É que cuida lá, né? Que gerencia. É interessante, porque é uma maneira de E deve ter pregação lá também ou não? Também temos sim. Nós temos retiros e tudo, né? Muitos retiros acontecem lá, né? Na verdade, a maioria são retiros. São retiros, né? Porque aí o pessoal tem o tempo para... E o local também é ermo, né? Sim, lugar muito lindo lá. Convida... Eu estive lá uma vez, porque era uma chácara lá, nós somos... Uma coisa que a Galega fez aqui, fizemos um aniversário, tá? Ela tinha campo de futebol, o pessoal se divertia, fizemos churrasco e tal. Tem lagoa. Depois eu soube que a Igreja Batista tinha comprado, você tinha comprado. E aí compraram por um bom preço, não foi um bom preço? Na época foi um bom preço, sim. Pagamos parcelado e tudo, né? E foi um bom negócio que a gente fez. Também nosso dinheiro desvalorizado tanto que a gente não tem mais nem noção, né? Pois é. Mas era o dinheiro da época, né? Então. Pois é, então vou fazer novamente uma pausa para voltarmos comerciais e já a gente volta com o terceiro bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do Edson Mesquita, o pastor, diretor do grupo Shalom aqui em Blumenau. Aos comerciais.